Olá, queridos, seja bem-vindo a mais uma live toda especial de domingo. É sempre um prazer tê-los aqui conosco, amém? Hoje a gente vai falar sobre mais um sinal muito forte da volta de Cristo, dessa série que nós estamos fazendo, que Deus colocou em nosso coração, que são os 4 sinais da volta de Jesus. Já falamos sobre a apostasia, já falamos sobre a tecnologia na sociedade atual e hoje a gente vai falar sobre a sodomia. Aqui na Bíblia, esse termo sodomia tem um sentido de a prostituta do templo. Por quê? Porque tanto no tempo antigo, como também no Novo Testamento, em nossos dias atuais, não muda muita coisa, são poucas coisas que mudam em relação a todas essas práticas. Então, nessa cidade chamada Sodoma, existia não só esse culto aos deuses pagãos, mas também uma depravação total no mundo sexual. Por quê? Porque existia todo tipo de relação sexual em Sodoma. Por isso que Deus mandou os anjos lá para castigar aquela cidade e trazer juízo sobre aquela cidade, porque já tinha esgotado a paciência do nosso Deus. E aquela cidade, quando chegava um estrangeiro, uma pessoa nova, elas procuravam pegar essas pessoas, estrupar essas pessoas, e quando elas não queriam isso, elas amarravam, obrigavam essas pessoas a ficarem num tronco, amarravam seus braços, suas mãos lá, ficavam sem água e sem pão, e elas morriam ali por causa dessa perversidade, e eles praticavam todos os tipos de orgias sexuais com essas pessoas. E aqui no caso de Sodoma, não só as orgias sexuais, não só a adoração que fazia parte do culto pagão, mas também aqueles violam a lei da época, que é a lei da hospitalidade, que era sagrada para as famílias que não praticavam essas depravações sexuais, principalmente Ló, porque Ló tinha a base do seu tio Abraão. Ló conhecia o Deus de Abraão. Então, quando os anjos vão visitar a casa de Ló, Ló protege eles. Quando chega lá, que a cidade soube que eles estavam lá, está aqui no versículo 19, vamos ler aí na tela, que diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 19, 4, 5, diz assim, meu irmão: ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Veja que engloba toda a cidade, todo mundo envolvido. A gente vê que isso já fazia parte das suas práticas. Dos mais jovens aos mais velhos cercaram a casa. Para quê, pastor? Para ter relações sexuais com eles, para praticar as orgias que eles praticavam com qualquer estrangeiro que visitava aquela cidade pecaminosa. E no versículo 5 diz assim: chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-nos para nós aqui para fora, para que tenhamos relações com eles. Então fica bem, o texto é muito claro que era uma cidade depravada. Então por isso que Deus mandou fogo, enxofre do céu, e somente Ló, as suas filhas, foram salvas. Pena que a mulher de Ló olhou para trás e ela se tornou numa estátua. Então, para você ver, meu irmão, que essas práticas pecaminosas não a levam a nada. Aqui eles violaram muitos preceitos da cultura da época, não só a sodomia, não só as práticas sexuais, não só o culto pagão, as orgias que aconteciam por trás de tudo isso, mas também a hospitalidade, a soberba, a inveja, a ganância. E aqui também na época do apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, o termo que ele vai usar em Romanos, em Coríntios, é porneia, que é relações ilícitas. E em meio a essas relações sexuais ilícitas, não está somente a relação entre homem com homem e mulher com mulher, não, é todas as práticas ilícitas diante de Deus. Até os héteros, se eles viverem fornicação e ainda não se casarem, eles estão vivendo a sodomia. A sodomia não engloba só homem com homem e mulher com mulher. Então, se você está vivendo essa prática, meu irmão, procure um cartório, se case com a sua esposa ou com seu esposo, para que no dia do arrebatamento você possa subir com o Senhor Jesus, principalmente você que é um cristão, porque tem muito cristão aí vivendo na união estável, não regularizou a situação diante de Deus, e por isso vão ficar no arrebatamento da igreja. Olha o que Paulo diz aqui na época de Paulo. Paulo também escreve aos Romanos, ele já sabia o que estava por trás dos cultos de Afrodite, dos cultos do Dionísio,
Júpiter, Diana, o que rolava por trás de tudo isso era uma depravação, era uma orgia, mulher com mulher, homem com homem, as sacerdotisas, depois do culto, de toda aquela adoração, de toda aquela devoção, de todas aquelas oferendas aos ídolos dos panteões gregos e romanos. E o que era que estava por trás depois? As orgias sexuais, as bebedices, as depravações. E Paulo também vai combater isso em sua época. Por isso que Paulo fala aqui nesse texto fortemente ao povo de Roma, no começo da sua carta, porque ele conhecia a cultura daquele povo e sabia o que estava por trás. Vamos ler Romanos 1, 26 a 27 na tela, que diz assim: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Veja que isso acontecia muito por causa desse culto, dessas práticas pagãs. E hoje é a mesma coisa, a mulher está desses... Eu conheço hoje muitas famílias que eram uma bênção e as mulheres deixaram a sua relação natural com seu marido e estão vivendo com outra mulher, e vice-versa. Então parece que não mudou muita coisa. É por isso que essas práticas nunca agradou a Deus, e Deus, da mesma forma que castigou Sodoma e Gomorra, ele também vai castigar todos que praticam essas orgias. E no 27 diz assim: da mesma forma os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberem em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Amém? Então, o que aconteceu há 2000 anos atrás, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, está se repetindo tudo isso nesses últimos dias. E isso foi profetizado pelo mestre, pelo rabino chamado Jesus, trazendo para os nossos dias atuais. Eu quero ler uma profecia que se cumpre agora. Por isso que a sodomia é um dos sinais mais fortes de Jesus, porque hoje as práticas entre os jovens, a prostituição cresceu muito, troca de casais cresceu muito, né? Então está uma depravação total, parada, gays, casamento, mais de 150 países que estão aderindo a esse casamento, homem com homem, mulher com mulher. Então a gente vê que o próprio Cristo profetizou que seria um dos sinais mais fortes da sua volta. Então a cada dia mais a gente vai ver isso. A gente não está aqui para julgar, porque a gente não é homofóbico, mas é dever de toda a igreja pregar e falar a verdade, como Paulo pregou para a sua época, para a sua geração, e hoje nós estamos aqui pregando para essa geração que estão vivendo essa prática pecaminosa. Aqui em Gênesis, você pode abrir sua Bíblia, 2:24, diz assim: quando Deus cria o homem e a mulher, ele vai falar o que é que tem que acontecer com a família. Diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornará uma só carne. Então, para que haja família verdadeira de uma relação de um homem com uma mulher e haja os filhos naturais, tem que ter essa relação do homem com a mulher, para que a mulher venha gerar os seus filhos e as suas famílias. E hoje Satanás quer destruir a família, e hoje Satanás está aí metendo através das agendas, né, que nós sabemos as agendas que estão por trás, e tentando tirar o foco da família, dizer que a família hoje ela pode ser homem com homem, mulher com mulher, essas pessoas podem pegar filho, adotar filhos. Então é a família moderna que o mundo hoje está nos mostrando. Mas para quem estuda as profecias, a gente sabe que é um dos sinais mais fortes da volta de Cristo. E aqui em Lucas 17, o próprio Cristo profetizou: a palavra de Jesus é a última que basta, porque ele é o Messias, ele é Deus, ele sabe todas as coisas. Diz assim, Lucas 17, 28, 30, diz assim: aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Próximo à volta de Cristo, vai se repetir tudo novamente, porque Eclesiastes diz que não existe nada de novo debaixo do céu, que tudo vai se repetir, a história vai se repetindo, até Cristo voltar e vai
descer a sua ira contra essas pessoas que praticam a sodomia. Como eu já falei, a sodomia não engloba só relação de homem com homem, mulher com mulher. Não, é qualquer prática ilícita diante de Deus, a fornicação, o sexo oral, o sexo anal, entendeu? E essas trocas de casais, então engloba tudo isso. Então, se você está vivendo essa prática, meu irmão, largue isso, se volte para Deus, construa sua família, volte para sua família, volte para os seus filhos e faça da sua família a família de Deus. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, né? O homem com homem não pode procriar, mulher com mulher não pode gerar. Então o diabo quer destruir essa imagem da família de Deus, daquilo que nós acreditamos, daquilo que a Bíblia fala. Claro que você tem a liberdade para você fazer o que você quiser, mas é o dever da igreja pregar a verdade e falar a verdade. E hoje, se essa palavra está falando no teu coração, se volta para Deus. Deus existe, Deus sempre alerta porque Ele está voltando. Então a sodomia é um dos sinais mais fortes da volta de Jesus. Você vê hoje que as pessoas mostram os seus corpos, a nudez é tremenda, é uma prostituição muito forte em todo o mundo, porque ninguém é de ninguém mais. Não existe para essas pessoas verdade absoluta. Então, por isso que Paulo diz que, já que vocês querem viver essas práticas, Deus entregou as paixões vergonhosas, porque Deus sempre alerta, olha, Deus não quer que vocês vivam assim, mas se vocês querem viver a vida de vocês, a escolha é de vocês, mas se vocês não querem, se arrependa e se volte para o Senhor, que o Senhor quer te salvar, o Senhor quer te sarar, o Senhor quer fazer da tua família a família de Deus. Amém, meus irmãos? Então fique com essa palavra, que Deus possa cuidar da sua família, ore, interceda pela sua família. Claro que toda família tem problema, claro que toda família passa por esse processo, até mesmo dentro da minha família tem pessoas que praticam coisas que não agradam ao Senhor, mas aí o dever de nós não é julgar, mas interceder e orar para que essas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, amém? A igreja não é homofóbica, a igreja apenas prega a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor ela tem que ser pregada, doa a quem doer, porque realmente a verdade dói. Não são todas as pessoas que estão preparadas para isso, mas é o dever da igreja receber essas pessoas, porque eu conheço pessoas que viviam essas práticas pecaminosas que hoje voltaram para suas esposas, estão vivendo, têm família, têm filhos e vivem diante de Deus uma vida santa, como Deus quer, e o diabo quer destruir. Então só a sodomia engloba todos os atos sexuais ilícitos diante de Deus. Então conserte seu altar, conserte sua vida, que Deus quer te arrebatar naquele grande dia, assim como Ele desceu fogo, enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele também, com a sua ira, quando ele voltar, todas essas pessoas vão pagar um alto preço porque não creram na verdade. E a verdade está sendo ministrada, amém? Se você quiser fazer parte do nosso ministério, eu vou deixar aí o nosso contato, entre em contato conosco. A gente já está fazendo nossos pré-cultos. Ainda não é um culto inaugural do ministério, mas são os pré-cultos. A gente adora o Senhor, compartilha aqui as mensagens, porque aí o templo está sendo construído. E se você quiser fazer parte, você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp. Se você também quiser uma visita pastoral, a gente vai te visitar, vai adorar aí contigo, vai te mostrar a verdade, a palavra, levar sempre uma palavra profética para você, amém? Então seja bem-vindo aqui ao Ministério Adoração e Graça, e também esse vídeo vai estar não só aqui no Facebook, nessas lives de domingo, mas também no meu canal Escatologia Pura. Você pode ir lá compartilhar, dar seu like para o crescimento do canal. Desculpe aí o barulho que tem de cachorro, de animal aí pelo fundo, porque aqui é assim mesmo, a gente tem que fazer a obra e não é mais tempo de se brincar, não é barulho, não é cachorro, não é nada. É importante que a palavra está sendo ministrada aqui para você, amém? Faça parte desse ministério, eu te espero aqui no próximo vídeo. Tchau, bye, foi.